irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor e dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação interagir com os irmãos através deste vídeo. Meu abraço na doce paz do Senhor a todos os irmãos que estão em Boas Novas do Planalto. Estamos aqui devidamente autorizados pelo pastor Aldefran Carvalho Feitosa, que nos orientou a trazer uma reflexão no texto da Palavra de Deus que quero ler para os irmãos nesse instante. O texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, que diz o seguinte: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, quando o texto diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, estava falando acerca de Jesus, que tinha vindo, se manifestado entre os judeus, que era o povo escolhido por Deus desde a antiguidade. E nós lemos no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, o Senhor promete à sua descendência uma terra, né? Conforme o capítulo 12, que quando Deus fala a Abraão, no versículo 7, que diz: Apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja que Deus, desde os patriarcas, desde a antiguidade, havia escolhido o seu povo e havia designado para que esse povo representasse o seu nome sobre a terra. E esse povo são os descendentes de Abraão, são os judeus assim conhecidos. Desde a antiguidade, nós lemos nos escritos sagrados, desde o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, enfim, os 5 livros de Moisés, conhecido como a lei, mostram os grandes milagres e os grandes feitos do Senhor, como também na continuidade dos livros como Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, nós vemos as grandezas de Deus, e aí, mais precisamente nestes livros de Samuel e Reis, a aliança que é feita com Davi, de onde o Senhor diz que de sua descendência viria o Messias prometido, aquele que deveria reinar para sempre em Israel. Mas nós vemos que, com o passar dos séculos, dos anos, se cumprem as profecias referentes ao Messias, e o Senhor Jesus surge na Judéia pregando o Evangelho por todas aquelas regiões, em Israel. E principalmente em Jerusalém, falando do amor de Deus, das grandezas do Senhor, apareceu e pregou no templo, ensinou, desde criança, expulsou de lá comerciantes e cambiadores, enfim, engrandeceu o nome do Senhor, curou muitos enfermos, todos que se achegavam a ele eram curados, todos que se chegavam a ele, que estavam oprimidos de alguma maneira, eram libertos. Por isso ele disse: Vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem este chamado e essa promessa para nós. Mas os judeus negaram e rejeitaram esta chamada de Deus para eles, não o receberam. Mas aí, no versículo 12 seguinte de João, nós vemos quando o texto diz: Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então vejam, meus irmãos, que todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador por meio da fé, eles têm direito à salvação e acesso hoje ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O sangue da nova aliança que foi derramado
por Cristo Jesus no Calvário. E é por isso que nós estamos aqui, pois nós também o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Vejam bem, meus amados, que os judeus rejeitaram, não reconheceram a Jesus, mas todos os que o receberam e o reconheceram foram agora feitos povo de Deus. Não somente mais os judeus eram ou são povo, mas agora todos aqueles que dentre os gentios creem no seu nome, o recebem como Senhor e Salvador, também são inseridos nesse contexto de povo. Tanto os judeus que se convertem ao Senhor Jesus, como também os gentios aqui que são povos que não são judeus. Todos esses que creem e recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas são feitos filhos de Deus. É por isso que nós temos motivo de nos alegrar, é por isso que nós temos motivo de glorificar o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Portanto, meus irmãos, concluí esta fala agradecendo a Deus por suas maravilhas em nossas vidas, pois Ele nos tem sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido e nos dado livramento nas horas de perigo. Tem sido assim não somente comigo, minha família, mas com todo o povo de Deus. Louvo o nome do Senhor e expresso a minha alegria, porque creio que em breve estaremos voltando ao convívio dos irmãos e assim nos alegraremos juntos, glorificando, exaltando o nome do Senhor e prestando a Ele o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. A todos, um forte abraço na paz do Senhor.